Boa noite aos irmãos, também a todos que estão acompanhando. Estamos, irmãos, estudando às quartas-feiras, temos investido algumas quartas para falarmos sobre a ansiedade, um problema que já é antigo, mas que nos últimos tempos tem afetado muitas pessoas, inclusive muitos cristãos. Irmãos, Adão e Eva, depois que aceitaram a mentira de Satanás, passaram a ter medo. Quando Deus os chamou, os irmãos lembram, eles se esconderam, porque estavam com medo. E a gente pergunta por que eles ficaram com medo, se todos os dias eles falavam com Deus, mas agora, depois do pecado, então o medo apareceu. Assim passamos também a ter medo, a acreditar nas mentiras de Satanás. Ficamos ansiosos, de modo que a mente nos paralisa, imobiliza o corpo, às vezes o viver também, e não deixa que nós possamos lutar as batalhas espirituais. Irmãos, o Senhor, Ele fornece a sua graça, a fim de vencermos a ansiedade que é contínua, doentia e que esmaga, debilitando a vida. O distanciamento de Deus é uma oportunidade para que a ansiedade ataque as nossas mentes. Precisamos confiar, é verdade, na graça de Deus, que é a sua presença conosco. Se não confiarmos nessa graça, estaremos sujeitos a sermos atacados pela ansiedade. Por isso, irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus, é o texto que estamos estudando. Hoje vamos terminar esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 11. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistide firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque, Senhor, o Senhor nos permite estudarmos a Tua palavra. E, ó Pai, sabemos que a Tua palavra, ela sim é a verdade, ela que alimenta, ela, ó Deus, que nos fortalece, ela que nos ajuda, Pai, como vamos ouvir nessa noite, a ter convicção, uma fé sólida no Senhor, uma fé firme, que não se abala. Nos ajude, ó Pai, por meio da Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreender esse texto da Tua palavra. E assim, ó Deus, possamos vencer, se porventura tem sido o nosso desafio, a ansiedade. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. A confiança na graça de Deus abate a ansiedade. Falamos quarta-feira, irmãos, que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola a irmãos em sofrimento, poderíamos colocar assim.
Esses irmãos estavam espalhados por várias regiões que ali na Ásia Menor, né, que hoje seria a atual Turquia. Pedro os chama de peregrinos e forasteiros, para que eles pudessem entender que eles estão caminhando para o lar celestial. Não estavam presos e não deveriam viver para esta terra, embora possamos utilizar meios nesta terra, mas não devemos utilizar como um fim em si mesmo, porque o nosso destino é o lar celestial. Irmãos, Pedro, então, preocupado com esses irmãos, como eles reagiriam ao sofrimento, à perseguição e a tudo que estavam sofrendo ali, ele escreve essa epístola. Primeiro, para mostrar para eles que a graça de Deus é aquilo que precisamos para ter uma reação adequada frente ao sofrimento. Irmãos, e aí vimos, quarta-feira passada, que embora Deus nos forneça a sua graça, e ela, quando nós confiamos nela, então estamos preparados para bater a ansiedade, por causa da graça de Deus. Mas isso não deve me levar à negligência, dizer assim mesmo, eu tenho a graça de Deus, e aí eu não preciso fazer mais nada, é só ficar numa boa, que a graça de Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Não, né? Pedro vai dizer que nós temos a graça de Deus disponível, mas isso não deve isentar a nossa responsabilidade de termos atitudes corretas diante dos desafios da vida. Sobretudo, irmãos, o modo como eu encaro a vida. Qual a sua perspectiva ao olhar a vida? É isso que Pedro vai falar aqui. Eu preciso da graça de Deus. E aí vimos quarta-feira que a primeira atitude que eu preciso ter é a humildade, ser humilde, irmãos. A humildade é necessária para que haja submissão. Quando eu não sou humilde, eu tenho dificuldade de me submeter. E Pedro escreveu isso na relação que havia aqui entre líder e liderados, jovens e adultos. E depois ele vai trazer essa realidade de submissão à minha relação com Deus. O que Pedro quer ensinar aqui, irmãos? Se eu não consigo lidar com as relações humanas, nos quais eu preciso me submeter, tão pouco eu vou conseguir entender a submissão à vontade de Deus. É por isso que no versículo 6 vai dizer, olha, humilhai-vos, portanto, entendendo essa relação humana sob a poderosa mão de Deus. Sabe o que é se humilhar, irmãos? É sermos pacientes, mesmo em sofrimento. É saber esperar a vontade de Deus, porque ele diz aqui que a poderosa mão de Deus está agindo no mundo, nas nossas vidas. E quando ele fala dessa poderosa mão de Deus, não há quem resista à vontade do Senhor. Então, eu devo ter humildade para me submeter. Sabe que às vezes a gente, não, pastor, eu sou uma pessoa humilde, né? Diante de Deus eu não me exalto. Às vezes isso, irmãos, é algo que a gente tem condicionado na mente. Mas as nossas ações, ao reclamar de Deus, ao não confiar nele, é uma mensagem que eu estou dizendo para Deus que ele não sabe cuidar de mim. Isso é um sinal de falta de humildade, de submeter-me à direção de Deus, à soberania. Irmãos, o modo como a sua vida está sendo conduzida é o modo como Deus estabeleceu, como Deus quer. E isso deve então me impulsionar a ser confiante, né, no Senhor. É a primeira atitude que nós vimos. A segunda atitude que vimos também foi no versículo 7, que é a entrega. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, lançar a Deus deve ser uma decisão, é algo definitivo. Eu devo pegar as minhas preocupações, sejam elas quais forem, e entregar para o Senhor. E Pedro mostra a razão, sabe por quê? Porque Deus sabe cuidar de mim mais do que eu. Deus sabe cuidar de mim de uma forma completa e perfeita. Então eu pego esse problema que às vezes é uma preocupação natural, pode se tornar o quê? Uma ansiedade doentia,
que me esmaga e debilita a minha vida, que é uma preocupação contínua, que me envolve ao ponto de controlar a minha vida. Pedro vai dizer, olha, lance para o Senhor. A ideia é tal como eu pegar um lençol, irmãos, e coloco sobre um animal, né? A ideia é que eu pego todo esse meu fardo, que eu penso que eu posso carregar, e o Senhor, está aqui, olha, eu quero entregar para ti. E é uma entrega definitiva. Amanhã eu já estou confiado em Deus, eu não fico dizendo, Senhor, quando é que vai responder isso? Eu entrego para o Senhor. Nós aprendemos isso quarta-feira passada. Hoje, irmão, vamos ver o que ele fala no versículo 8 e 9, olha como ele diz aí: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Irmão, chama muito a atenção que logo após Pedro falar sobre a ansiedade, no versículo 7, no qual eu devo pegar esses problemas e entregar para Deus, no versículo 8 ele fala da necessidade de quê? De vigiar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu não entrego esse problema para Deus, porque surgem necessidades, surgem preocupações, a perspectiva de vida, sabe quem aparece? Satanás. As preocupações podem ser uma porta, podem ser uma oportunidade para que ele possa trabalhar na minha mente. Nós já falamos aqui que a ansiedade, irmãos, ela é mentirosa. Ela nos leva a pensar coisas que são contrárias ao que Deus nos ensina na sua palavra. É por isso que diz aqui, olha, sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, esses irmãos aqui que Pedro escreve, eles estavam sofrendo e não era pouco. E quando estamos no momento de tensão, no momento em que há desafios e sofrimentos, eu posso perder a esperança. Eu posso ficar tão preocupado e esquecer que Deus está presente, que Ele é quem cuida de mim. Eu posso, inclusive, tentar resolver as coisas à minha maneira, até de forma ilícita, tentando resolver um problema sem confiar em Deus. Então Pedro diz, olha, sede sóbrios e vigilantes. Essa preocupação que sonda a sua mente por causa do contexto que você está vivendo, tenha calma. Vigie, para que você não tome um rumo que vai também, como ele coloca no versículo 7, lhe levar à ansiedade e vai lhe debilitar diante do Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. Não estamos dizendo aqui, irmãos, que quando ele fala desse sentido aqui, que Satanás estava fazendo um ataque direto a esses irmãos, mas usando a perseguição, Satanás poderia trabalhar no coração deles, na mente deles. Irmãos, o fato de eu ser cristão não me isenta de que Satanás possa trabalhar na minha mente, no meu coração. Lembra lá de Pedro, né? Quando ele estava com Jesus e ele mesmo que escreveu essa epístola lá, Jesus repreendeu o pensamento de Pedro, dizendo que aquele pensamento era de quem? De Satanás, na mente de Pedro. Satanás, irmão, levou Pedro a fazer uma afirmação que era contrária ao propósito de Deus. E olha aqui, era um discípulo de Cristo. Então ele pode usar esses momentos em que eu fico preocupado e atacar a minha mente, por exemplo, para que eu pense que Deus não está presente e que Ele não cuida de mim. Em que aquele problema que Deus vai colocar na minha cabeça, né, que Deus permitiu, porque Deus não me ama, e Ele quer o meu mal, que Ele me abandonou talvez. São essas coisas que Ele pode trabalhar. E aí o texto diz, sede sóbrios e vigilantes. Não sabe o que significa ser sóbrio? É alguém que tem, essa seria a palavra, equilíbrio. Perceba que a palavra equilíbrio é uma palavra que é contrária à ansiedade. A ansiedade é um desequilíbrio. Aonde? Na mente. Lembra que qual é o conceito de ansiedade, biblicamente falando? Mente dividida. Mente que tem vários pensamentos levando para várias direções. Portanto, é uma mente desequilibrada. E quando ele fala aqui que eu tenho que ser sóbrio, diz, olha, a tua mente tem que ser equilibrada. A mente equilibrada é a ideia, irmão, no popular, de uma cabeça fria,
É alguém que consegue ter controle e moderação, que tem domínio próprio. É significativo isso dentro desse contexto de ansiedade. Ser sóbrio é um sinal de que eu estou vigiando. Irmãos, quando alguém está vigiando, é uma pessoa concentrada. É uma pessoa que está equilibrada. Então eu preciso vigiar. Mas também diz o termo, sede sóbrios e vigilantes. A ideia da palavra vigilante aqui, irmãos, é alguém que está em observação e prontidão. Ele está preparado, é a palavra, para agir. A confiança em Deus não pode nos levar ao comodismo. É por isso que Pedro traz essa exortação aqui: vigiem, estejam equilibrados, estejam prontos para agir. É a exortação que ele apresenta nesse texto aí. E a razão é muito clara aí, irmãos. Olha o versículo 8, final. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. É claro, irmãos, que aqui o diabo, não é que ele apareceu lá para aqueles irmãos, não é isso que aconteceu, mas o fato deles estarem sofrendo naquelas circunstâncias, a perseguição judaica e romana inclusive, Satanás estava usando aquelas forças para quê? Para tirar desses irmãos a confiança em Deus. É nesse sentido, dizendo: olha, Satanás está aí espreitando vocês, ele está aí apertando vocês, ele quer que vocês se afastem da confiança em Deus. Mas tenham cuidado, sabe que ele é o nosso, e diz aí, adversário, inclusive até redundante, porque a palavra diabo é o acusador, e ele fala: o diabo, o vosso adversário, o acusador se opõe a nós. Sabe o que Satanás faz, irmãos? Ele vai dizer para a nossa mente assim mesmo: olha, Deus não existe, é por isso que você está sozinho. Ele vai dizer isso. Você lembra como foi que ele falou para Eva, para a mente de Eva? Ele disse: olha, o que Deus falou é mentira. Ele falou que vocês vão morrer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Irmãos, Satanás ele traz uma imagem distorcida de Deus para a nossa mente. Ele fala isso à nossa mente. Ele não somente quer distorcer Deus da nossa compreensão, da nossa convicção, mas também ele fica falando de nós, também nos acusando, dizendo que Deus, por exemplo, quando nós erramos e fraquejamos na nossa confiança, que Deus não vai cuidar mais da gente, que a gente pode esquecer, e coisas desse tipo ele vai falar. Ele é o nosso adversário. Pedro lembra isso. E sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Pedro teve essa experiência, vocês lembram disso? Pedro era alguém que não pensava, antes de falar. Naquele contexto ele falou: Senhor, jamais te deixarei, jamais vou deixar que tu morra. Sabe o que Jesus falou para ele? Olha, Satanás vai te peneirar e tu vai cair, mas eu orei e pedi para que Deus possa te restaurar. Irmãos, Pedro caiu, ele soube o que é enfrentar esse adversário aqui, mas ele foi levantado, ele aprendeu, e depois ele pôde enfrentar Satanás, porque ele já passou a viver uma vida sóbria e vigilante. É por isso que agora ele está ensinando esses irmãos aqui, a que também saibam como Satanás age. Ele quer atacar a nossa mente, e ele faz uma comparação aí, diz: ele anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qual era a oportunidade que Satanás queria, irmãos, ali? Era que aqueles irmãos esquecessem do cuidado de Deus. Era que aqueles irmãos, sobrecarregados com necessidades até legítimas, pudessem deixar de confiar na graça de Deus. Circunstâncias podem nos levar a esquecer do Senhor. Era nisso que ele iria trabalhar. Ele iria incitar esses irmãos a procurarem satisfazer as necessidades como eles quisessem, na forma como eles quisessem, no tempo que eles quisessem, esquecendo assim de viver o quê? Na dependência de Deus. Irmão, se eu estou preocupado com alguma necessidade, Deus sabe dessa necessidade.
Eu devo viver na dependência e esperar o tempo de Deus, a forma de Deus. Você vai dizer, olha, não, vá agora atrás disso. Procure resolver logo isso. E coisas desse tipo. Anda em derredor. Mas a comparação que ele faz aqui é como um leão, ele diz. Como um leão que ruge alguém, procurando alguém para devorar. O ataque do leão, irmãos, é um ataque certo por estudar a sua presa. Ele sabe quando ele vai ter êxito no seu ataque. Sobretudo quando essa presa, ela está sozinha, ela está afastada do bando, ou está doente. Então o leão ataca. Irmão, a gente poderia dizer que também isso configura o ataque de Satanás. Ele olha para aqueles crentes que não oram, que não leem a Bíblia, que não vêm para a igreja, que não procuram estar em comunhão com Deus. O que acontece com esses crentes? Eles estão fortes ou fracos? Estão enfraquecidos. Afastados do grupo, poderíamos dizer também, eles podem ser uma presa fácil. Porque a mente desses irmãos está recheada das coisas que não são de Deus. Lembra lá que a gente, nas mensagens anteriores, o irmão Mateus leu aqui, a nossa mente deve estar cheia das coisas de Deus, irmãos. O que é verdadeiro, justo, respeitável, amável, de boa fama. Mas alguém que está distante de Deus, a sua mente também está distante do Senhor. E ele age desta maneira. É a forma como ele age. Então, a razão para vigiar é por causa de Satanás. Ele está perto e quer atacar. E eu preciso vigiar, como mostra o texto aí. Sabe qual é o remédio? Está no versículo 9. Olha o remédio. Resistir-lhes firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. O que Pedro vai dizer aqui? Olha, diante do ataque de Satanás, que age como um leão, o que você deve fazer? Permaneça na fé. Permaneça firme na fé. Irmãos, a ideia da palavra aí de resistir é alguém que não se dobra. É alguém que na batalha está convicto. É alguém que não é conduzido pelas circunstâncias, mas ele se mantém firme. Ele diz aonde? Na fé. Sabe onde é que Satanás ataca, irmãos, a gente? Na fé. E a fé aqui tem dois aspectos. É que provável Pedro está se referindo a esses dois aspectos. O primeiro aspecto, ele diz o aspecto objetivo. Qual é esse aspecto objetivo, irmãos? A fé se reporta às doutrinas, aos ensinamentos bíblicos. É o aspecto objetivo dela. Se refere ao conjunto de ensinamentos, o evangelho, de doutrinas que nós aprendemos. Sabe como ele ataca, irmãos? Nessa nossa convicção. Naquilo que a minha vida está alicerçada. Quais são os ensinos que a minha vida está alicerçada? Ele vai atacar nessas convicções. Mas também, irmãos, ela tem um aspecto, a gente chama de aspecto subjetivo. Qual é esse aspecto? É a minha confiança pessoal em Deus. Como é que eu ando no meu viver diário? Eu sou alguém que confio em Deus pessoalmente? Eu estou descansado no seu cuidado? Então, quando Pedro diz aqui, olha, fique firme na fé, ele se refere a esses aspectos. Ao aspecto da fé quanto às doutrinas, aí se refere à minha convicção, aquilo que eu entendo, tenho certeza e vivo sobre isso, e também a minha confiança em Deus. Resista na fé, saiba quais são os ensinos. A palavra firme aí significa algo sólido, algo inabalável. A sua fé, ela deve ser inabalável. Sabe por quê? Ela começa, irmãos, aonde? Na palavra de Deus. Os ensinamentos. Uma vez aprendidos, absorvidos e vividos, o reflexo disso dará onde? Na minha confiança em Deus. Quanto mais alicerçado nas Escrituras, mais firme é a minha fé, a minha confiança no Senhor. Então eu devo, irmãos, como um remédio para o ataque de Satanás, qual é? Permanecer na fé, de maneira firme.
E aí ele termina dizendo o seguinte, irmão, no versículo 9: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Eu fico imaginando aqui quando Pedro escreveu a esses irmãos, aí a carta é lida lá para eles, aí alguém poderia estar dizendo assim mesmo: rapaz, ninguém sofre como eu, o meu sofrimento só eu passo, Deus deveria ter mais cuidado comigo, porque ninguém sofre como eu. Aí Pedro diz: olha, meus irmãos, saiba que sofrimento para o cristão que tem fé genuína é algo que natural. Tanto que o sofrimento que vocês passam, outros irmãos espalhados aonde? Pelo mundo. Por que Pedro sabe disso, irmãos? Porque todo cristão que tem uma fé genuína em Cristo, ele há de sofrer, ele há de enfrentar desafios, ele há de enfrentar perseguição, inclusive há de enfrentar ataque de Satanás. Portanto, sofrimento, preocupações, necessidade não é exclusivo de mim, de algumas pessoas, mas dos cristãos como um todo. Irmãos, aquele problema que você está passando, outros passam também. Deus sabe disso. E você não deve se vitimar dizendo: só eu sofro dessa. Não, eu vou confiar em Deus, confiar no Senhor. Ele sabe o que eu estou passando, assim como outros irmãos também estão sofrendo. Sabe que a ideia aqui, irmãos, é também tirar o meu olhar apenas de mim, a ideia de que eu centralizo o meu olhar para o meu sofrimento. Mas Pedro diz: olha, olhe para os outros irmãos também, ore por eles, se preocupe com eles, saiba ajudar eles também, porque também sofrem como você. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Meu amado irmão, o fato de confiar na graça de Deus vai nos levar a bater a ansiedade, mas isso não isenta de viver de modo alerta. Você está vivendo uma vida equilibrada? É o que eu devo pensar. Será que de fato, irmãos, eu tenho tido condições de ter o controle diante de uma situação difícil que eu passo, de manter a mente equilibrada, dizendo assim: olha, eu não sei o que vai dar isso aqui, mas eu sei que o meu Deus está comigo. E isso não é algo que se ouve por aí, mas é algo que foi revelado por Ele, na sua palavra. A fé nos ensinamentos. É por isso que eu posso confiar no Senhor, porque eu sei quem Ele é. Ele se revelou na sua palavra, o Evangelho foi nos mostrado, a minha vida está alicerçada nesses ensinos. Não é, irmãos, numa construção social, não é dependente de circunstâncias, mas é na palavra do Senhor. Então devo confiar em Deus, por isso eu devo manter um equilíbrio, estar vigiando todo o tempo o meu caminhar junto a Deus. Quando vierem as necessidades, quando vierem as preocupações que algumas vezes são naturais, vou entregar para o Senhor. Eu vou vigiar para que o meu coração, a minha mente, não perca o equilíbrio da confiança em Deus. Eu posso estar seguro no Senhor. Você está vigiando? O que seria vigiar, irmão, na prática? Alguém pode dizer: pastor, dê um exemplo aí de como eu posso vigiar. Vou dar alguns exemplos, tal como esses aqui desses irmãos. Pedro vai mostrar, irmãos, que vigiar significa usar os meios da graça, porque toda a epístola de Pedro é sobre a graça de Deus. E eu vou dar alguns exemplos de meios de graça. Sabe qual é, irmãos? Apego à palavra. Lembra que ele falou de fé? Se eu quero ter a condição de ser alguém que vigia, eu devo ser alguém apegado às Escrituras. Ler, buscar, meditar, aprender, obedecer. Esse é um modo de vigiar. Apego às Escrituras. Também apego à oração. O meu apego à oração é um modo que mostra que eu estou o quê? Vigiando. É um meio de graça. Estou orando. Estou conectado, irmãos, com Deus todos os dias. E isso me fortalece. Um meio de vigiar. Também, irmãos, fidelidade nas reuniões públicas da igreja, os cultos.
vim para aprender, estar em comunhão com os irmãos, participar. Isso faz parte também dos meios, não que a igreja estabeleceu, mas Deus estabeleceu. Irmãos, a reunião pública é um meio que Deus proporcionou a nós para a comunhão, para ajudarmos uns aos outros, nos fortalecermos, nos prepararmos para o encontro com Cristo e estarmos adorando e ser fortalecido pela palavra de Deus. É um meio também que mostra que eu estou vigiando. Lembre disso. Satanás é o acusador. Ele vai mentir e dizer várias coisas na nossa mente por causa do que eu estou passando, do sofrimento, da dificuldade, as preocupações. Ele vai tentar trabalhar, mas lembre, irmão, Pedro falou aqui, Deus é quem sabe cuidar de nós. Ele tem cuidado dos seus filhos. Não se esqueça disso. Quando Satanás tentar me desanimar, desencorajar, tentar atacar a minha fé, a minha convicção, os fundamentos por meio da ansiedade, sabe o que eu vou relembrar? Rememorar que nós temos um Deus que é um Deus presente, é um Deus real, que esse Senhor é um Senhor soberano sobre todas as coisas, inclusive o nosso Deus é alguém que governa, inclusive o próprio Satanás. Irmão, Satanás não é alguém que está acima de Deus e que pode lutar contra Deus e derrotar a Deus. Isso não existe. Ele está submisso a Deus, porque Deus é soberano. Ele governa todas as coisas, tanto no âmbito físico, material, quanto no âmbito espiritual. Tanto não há ninguém maior que Deus. Logo, os ataques de Satanás estão sob a supervisão de Deus. Deus está conosco, irmão. Não há o que temer. Ele está governando todas as coisas. Eu vou lembrar disso, mesmo que eu venha sofrer. Para que eu não entre em ansiedade, para que eu tenha equilíbrio, é necessário vigiar. Irmãos, um crente vigilante é um crente que não vai ser afundado pela ansiedade. Ele está seguro, ele tem convicção da sua fé, ele está firme no Senhor. Irmãos, e a última atitude, queremos destacar nesse texto, está no versículo 10 e versículo 11, olha como ele diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Irmão, notem aqui, a última atitude, que é claro, é confiar. Confiar em quê, pastor? Confiar no propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Pedro vai destacar aqui algumas razões por que eu devo confiar no Senhor. Primeiro ele vai dizer aí, porque esse Deus que eu posso confiar é o Deus de toda graça. A imagem aqui, irmãos, é o seguinte: é tal como o povo de Israel no deserto. Quando ele diz assim, o Deus de toda graça, isso me faz pensar na graça que o povo de Israel alcançou, ou teve de Deus aonde? No deserto. Como assim, pastor? Explique isso. Irmão, no deserto, o povo, nós falamos domingo isso aqui, né? No deserto o povo teve o quê? A nuvem durante o dia, no sol escaldante. Isso é graça de Deus. Teve a coluna de fogo durante a noite. Isso é o quê? Graça de Deus. Irmão, no deserto a gente não encontra água, sobretudo em rocha. Não encontra. Deus deu água para eles. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Estavam com fome, Deus deu pão no deserto. Você já ouviu alguém vendendo pão no deserto, né? Deus deu pão no deserto, o maná para eles. E se isso é graça de Deus. Aí eles enjoaram do maná. Deus deu carne. Irmãos, a ave vinha na mão deles e eles comiam carne em abundância. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Em outras palavras, no deserto, Deus estava presente com eles. E isso era então a graça de Deus suficiente para tudo que eles precisassem. É o reflexo que Pedro faz aqui. Ora, o Deus de toda graça, tal como, irmãos, aquele povo, nós estamos também numa jornada.
E nessa jornada, Deus está me dizendo aqui que Ele é o Deus de toda a graça. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus é tudo que eu preciso para trilhar minha jornada do início ao fim. Aquilo que eu possa precisar, eu vou encontrar onde? Em Deus. Porque Ele é o Deus de toda graça. Não existe nada que Deus não possa suprir na minha vida. Sejam necessidades físicas, sentimentais, psicológicas, espirituais, seja de que tipo for, esse Deus é o Deus de toda graça, capaz de suprir tudo que eu preciso, aquilo que é essencial. Ora, o Deus de toda graça, essa é a primeira razão. Deus é tudo, por isso eu devo, essa é a razão para confiar nele. Também, irmãos, a outra razão, ele diz aí, versículo 10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Sabe qual é a segunda razão porque eu tenho que confiar em Deus, irmãos? Por causa do chamado de Deus. Ele diz aí que em Cristo, notem, que Deus não chamou você por você mesmo, porque não teria condição de ser chamado por Deus, mas Ele, por meio de Cristo, a obra de Cristo, Ele chamou cada um de nós, baseados nos méritos de Cristo Jesus. Sabe qual é esse chamado aqui, irmãos? É chamado para a salvação, é o chamado específico e eficaz. Deus me chamou para a salvação por meio de Cristo Jesus, e aí diz, essa é a nossa eterna glória. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a salvação que Deus me deu, ninguém pode tirar, nem eu mesmo. Ele me chamou pela obra de Cristo, me resgatou na obra de Cristo lá na cruz do Calvário, e Ele então me salvou, e eu passei a pertencer a Deus. Esse chamado, eu fui passivo nesse chamado. Ele me chamou, é a experiência da salvação. Irmãos, isso era um consolo para esses leitores. Não importa o que iria acontecer com eles, eles foram salvos pelo Senhor. Eles foram chamados, e mesmo que estivessem sofrendo, a poderosa mão de Deus estava com eles. Deveriam confiar no Senhor. A terceira razão no texto, irmãos, é por causa, ele diz aí, do propósito do Senhor, diz aí, versículo 10, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Olha o que Pedro coloca, irmãos. Ele coloca sofrimento com aperfeiçoamento. Ele diz aí, depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo, Cristo, há de o quê? Aperfeiçoar você, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, tudo que eu passo, os sofrimentos, as dificuldades, as necessidades, Deus pega isso, que às vezes eu penso que é mal, Ele transforma em bem, e Pedro delineia esse bem aí. Ele diz aí que o propósito de Deus, transformando o que eu passo em bem, é aperfeiçoar. Significa colocar em ordem, emendar, restabelecer, completar, arrumar. Em um sentido médico, é colocar o osso quebrado em ordem. Sabe o que Deus faz comigo? Quando eu estou passando um sofrimento, uma dificuldade, Deus usa aquilo para me colocar no rumo certo. Deus coloca no lugar, irmãos, o que está fora do lugar na minha vida. Ele me aperfeiçoa. É por isso que eu vou confiar em Deus. Porque aquilo que eu estou sofrendo não é para o meu mal, é para consertar o que é necessário. Mas também ele fala de firmar. Firmar significa fortalecer, fixar firmemente. E lembra do ataque de Satanás? Aqui ilude a nossa fé. Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele me firma. Ele coloca em mim a convicção, me dá firmeza, para que eu não venha a cair. É interessante, propósito do Senhor. Também ele diz fortificar. A ideia aqui, irmãos, é de dar forças para resistir às pressões de Satanás, para ficarmos alertas, para continuarmos caminhando mesmo em meio ao sofrimento.
E por fim ele diz fundamentar. Literalmente aqui ele diz lançar uma fundação sobre o qual o cristão está sendo construído. E esse fundamento quem é, irmãos? Cristo Jesus. Eu estou firmado nesse alicerce e eu cresço na rocha, que é Cristo Jesus. Sabe o que significa tudo isso daqui, irmãos? Deus trabalha ativamente na minha vida. Mesmo que eu esteja sofrendo, Ele está trabalhando. Mesmo que eu fique às vezes preocupado de modo natural com algumas coisas, Ele está trabalhando na minha vida para me aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tudo isso deve me levar, sabe o que, irmãos? Ao louvor. Ele termina o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Pedro olha para tudo que Deus está fazendo. Aperfeiçoar, fortificar, fundamentar. Ele então louva a Deus e diz: a Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Está dizendo aqui um desejo também. Ele louva e deseja que continuemos a ser governados. Pois a palavra domínio se refere ao governo soberano de Deus. E ele termina dizendo: assim seja, conforme o governo do Senhor. Pedro ensina os seus leitores a louvar a Deus por tudo que eu estou passando, porque Ele quer cumprir propósitos em minha vida. Esse Deus de toda a graça trabalha em mim, Ele tem tudo que eu preciso, Ele me chamou para a salvação, e Ele está cumprindo propósitos. Portanto, meu amado irmão, a ansiedade pode vir querer me atacar, Satanás pode vir querer usar a ansiedade, o sofrimento, as provações, e tudo que eu passar eu vou lembrar: o meu Deus é o Deus de toda a graça. Aquilo que eu estiver passando, possa ser a coisa mais difícil que for, em Deus eu vou encontrar o que eu preciso para estar em pé, para caminhar, para continuar a jornada. Meu amado irmão, a graça de Deus alcançou a sua vida. Um dia Deus nos chamou, conforme Ele falou aqui, para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, pertencemos a Ele. Jamais seremos tirados das mãos do Senhor. Satanás diz que Ele não está presente, é mentira. Ele está presente conosco, está cuidando. Aquele sofrimento que eu choro, Deus está usando aquilo para me aperfeiçoar, fortalecer, fortificar, fundamentar. Deus está usando. Portanto, eu não vou ficar desesperado, eu não vou perder o equilíbrio, eu vou me manter firme no Senhor. Eu não vou confiar em pessoas, mas vou confiar no Senhor. Não vou confiar em médicos e nada disso. No Senhor primeiramente. Não na sabedoria humana, mas no Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça. E você que está nos acompanhando também. Eu não sei, mas talvez você esteja aí, enfrentando vários desafios, e talvez não tenha se lembrado que a graça de Deus, a graça que Deus nos fornece, ela abate a ansiedade. Para isso preciso confiar na graça de Deus. E vimos aqui nesse texto 4 atitudes que eu preciso ter. Primeiro, ter humildade, ser humilde, reconhecer a minha dependência de Deus, o que eu preciso do Senhor. Segundo, lançar, entregar para o Senhor as minhas preocupações, tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que tira meu sono, tudo aquilo que me perturba, tudo aquilo que traz desequilíbrio a mim, vou entregar para o Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Terceira atitude, vigiar. Sabe por quê? Essa preocupação que às vezes é natural, mas ela pode ser usada por Satanás como uma oportunidade para mim pensar que Deus não está presente, que Ele não cuida de mim. E aí eu fico desequilibrado, eu perco a confiança, até viro incrédulo, me afasto de Deus e coisas desse tipo. Devo vigiar. Satanás está perto e quer atacar. Eu preciso estar firme. E também, irmãos, por fim, é lembrar
do propósito de Deus. Eu tenho que confiar, porque Ele é o Deus de toda a graça que me chamou e tem cumprido propósitos em mim de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu irmão, louve a Deus, foi o que Pedro nos ensinou aqui. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Deus está governando todas as coisas, a sua poderosa mão. Ninguém tira de Deus o governo do mundo, de tudo e da sua vida também. Deus está governando. Eu devo confiar na graça. A graça de Deus é a presença dele com você. Se fortaleça nisso, meu amado irmão. Descanse no Senhor, entregue para Ele. Ele está cuidando de cada um de nós. Agora eu preciso confiar, preciso me humilhar, ter humildade, preciso lançar para Ele todos os dias meus problemas, preciso vigiar e preciso confiar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, Senhor, que a Tua graça, quando confiamos nela, ela abate a ansiedade. Ó Pai, o Senhor sabe, esse período, esse tempo, ó Deus, é um período de grandes desafios. E muitos cristãos têm sofrido, ó Pai, de ansiedade, que tem debilitado a vida, tem paralisado, ó Deus, a vida, tem trazido transtornos, ó Deus, de maneira que a pessoa fica em impossibilidade de trabalhar, de viver, de se relacionar bem com a sua família, com as pessoas. Ó Pai, ajude esse irmão, essa irmã, que talvez esteja preocupado com a saúde, com o recurso financeiro, não sei, ó Deus, com alguma outra coisa. Ajude, ó Deus, a confiar em Ti, a buscar a Tua graça, ó Pai. O próprio apóstolo Paulo falou isso quando orou a Ti. O Senhor disse a ele: a minha graça te basta. E é verdade, Senhor. A Tua graça é suficiente. Nos ajude a buscar, ó Deus, o Senhor. Buscar a Tua graça, que é tudo que precisamos para trilhar a nossa jornada. Ajude esse irmão. Enche esse coração de paz, ó Deus. Traz equilíbrio, sobriedade, ó Pai, a esta vida, a essa mente. Não deixe que essa mente fique dividida, Deus, por várias forças, por mentiras, mas possa estar firme na fé. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém.